Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma gravação de Novos Humanos. Lígia Zottini, Tânia Zacarias. Olá! E nós temos aqui mais uma convidada, uma daquelas que a gente acompanha de perto em muitas dimensões, uma nova humana muito presente, amiga e querida, Renata Feltrin. Ela vai se apresentar daqui a pouco. Seja muito bem-vinda. Nossa, gente, obrigada pelo convite. Me sinto muito bem-vinda e me sinto muito honrada de vocês me considerarem uma nova humana para estar aqui nesse espaço tão potente que é esse espaço do podcast, que eu sou super assídua. Eu já ouvi todos os episódios, primeira temporada inteira, comecei a ouvir a segunda, que saiu essa semana, né? Sim. Então, assim, é um orgulho muito grande, assim, uma honra mesmo estar aqui com vocês. Obrigada. É uma nova humana que integra muitas facetas, né? De female, liderança feminina, consciência, uma dança com a sua trajetória pessoal. Sim, tecnologia, tecnomagia. E eu acho que a gente pode começar por aqui, Rê. Você que foi uma mulher executiva, continua sendo, né? Você vai contar um pouco das suas transições e atualidades, mas eu acho que você vem de uma carreira robusta, numa empresa global, tecnologia. Mas para mim sempre foi uma veia muito forte humana, nesse novo humano, mesmo dentro dessa tecnologia. Sim. E acho que a primeira frame que a gente tem dela é dentro do ecossistema da Bitumami, né, da Dani Junco, nossa querida amiga. E você era uma investidora, imagina, ainda uma investidora anjo daquele ecossistema, alguém que foi lá e investidora anjo, sou do Growth Board Começa daí. Como é que e onipresente, a Renata é onipresente. É impressionante, ela tá em todos os lugares. E acho que assim, né, primeira fala, depois também de uma transição, né? Sim. Então, nossa, fala pra gente. Muitos temas, muitos assuntos, por onde a gente começa. Mas eu acho que ecossistema Bitumami, né? Eu cheguei na Bitumami como um ecossistema. Dani Junco, beijo. Amamos você. Um lugar de me conectar com mulheres de potência mesmo, buscando justamente num processo que eu vinha vivendo com SCAP Education, que é uma boutique de educação executiva, que inclusive hoje me conecto, Aziz, também um beijo para você, depois da minha jornada, me conecto como parceira, sócia, né, de alguma forma, ajudando a tracionar a SCAP agora, porque foi o que transformou minha vida e que eu acho que tem que chegar em mais lideranças. Mas num processo muito de olhar para mim mesma e de querer buscar uma presença como uma liderança feminina, mas de uma forma mais profunda, numa camada que não ficasse só nesse lugar, a gente precisa ter mais mulheres na mesa de liderança, a gente precisa ter que feminino liderando. Maravilhoso. E eu queria, aprofundando nisso, eu sou mãe, né, da Mariana e da Carolina, tenho duas meninas uma de 14 e uma de 11, que está agora virando adolescente. Então, estou vivendo esse processo. E eu queria... E maternidade é uma coisa muito forte em mim. E lidar com essa maternidade, com a vida executiva, com tudo funcionando, mãe de duas mulheres, né? E aí eu cheguei... Uma das experiências que eu vivi nesse processo, nessa jornada que foi curada pela SCAP, foi chegar na Bitumami, chegar na Dani, na verdade. Eu aprendi nesse processo, não só com isso, mas de muitas coisas que eu vivi. Eu sou uma pessoa que as pessoas chegam perto de mim para se nutrir. Eu tenho essa consciência hoje, né? Que eu tenho uma energia, uma capacidade de impactar as pessoas, de dar nutrição. Mas eu entendi que eu precisava também achar meus lugares de me nutrir. Perfeito. Né? Perfeito. De me nutrir de verdade, também de pessoas, de energia. E a Bitumami é esse lugar muito forte. Eu cheguei lá e, na verdade, era um why not, uma noite né, de encontro, que a Lígia ia lançar o livro dela. E eu até te mandei uma mensagem antes, né, Lígia? Falei, Lígia, quero me apresentar, sou Renata, sou investidora da Bitumami, quero te conhecer. Só que eu cheguei lá, a Tânia estava lá. A gente tava se maquiando, né? Sim. E a gente começou a conversar, eu e a Tânia. Aí eu falei, Tânia, eu vim pra conhecer a Lígia, mas eu acho que eu tinha que conhecer você. Porque eu lembro que vocês conversaram muito mais do que a gente logo no começo. Extremamente impactada por essa fala, Rê. Porque chega a Renata, uma baita executiva, investidora da Bitumami, a gente começa a conversar, ela fala isso pra mim. Eu olhei e falei assim, gente, que mulher tão maravilhosa. Mas foi muito, foi muito sentimento, assim, foi muito sentimento. A gente começou a conversar sobre feminino, sobre os ciclos, as coisas, você começou a contar a tua história.
eu falei, nossa, eu acho que eu precisava te conhecer. A gente foi almoçar depois, né? E foi um dia de muita conexão. Eu lembro que a gente saiu, acho que você saiu muito mexida. Eu senti muito mexida depois daquele almoço. Muito. Eu acho que você estava num momento exatamente, de se achar um caminho enfim, a gente conversou coisas muito legais. E decisão, né? Eu estava naquela bifurcação, naquelas bifurcações da vida. Foi muito legal mesmo. Enfim, e aí a gente continua, eu acompanhando vocês fortemente. Enfim, fizemos mentoria, né, Tânia? Passei por um processo, a gente pode contar um pouco mais de vida. E essa nova humana talvez só ir ganhando mais contorno, mais forma, né? A vida indo se desenhar. E a gente habitando muitos ecossistemas juntos também, né? Eu admirando vocês, vendo o trabalho que vocês estão fazendo, me nutrindo também desse trabalho. Então, e eu acho que essa frase que você destaca é importante, até para as pessoas que estão nos escutando. É muito comum quando você começa a expandir consciência, fazer os processos emocionais de cura, de ajuste, de integralidade. E estar num papel de liderança com tudo isso sendo colocado em dia, é natural a gente estar no ambiente sendo aquela pessoa capaz de trazer uma estabilidade emocional, uma segurança psicológica. É muito comum, porque a gente tem muito a figura do líder, da líder que pode ter a toxicidade, né? E a gente trabalha muito para que eles cada vez menos existam. Mas quando você vai com esse papel mais curado, você é a fonte nutridora. Eu acho que é importante, você que está aí fazendo esse papel, faz parte do processo. Mas o que você falou logo na sequência é muito importante. Encontrar os lugares e as formas aonde se nutrir. Porque vai ser natural, enquanto líder, consciencial, ser a pessoa que vai fazer esse conter, né, do campo, da consciência, que você fala bastante. Sim. Rê, acho que vamos começar um pouquinho do começo, assim. Você... Acho que quando a gente se conhece nesse lugar e você está vindo de uma jornada muito linda do feminino, foi ali num contexto também de um dos nossos movimentos irmãos, né, que é o Female Movement, nessa integração dos arquétipos femininos no mundo dos negócios. E você se tornou pra gente uma grande referência, né, dentro do que é uma liderança female. Conta um pouquinho sobre como foi, acho que essa trajetória de chegar onde você chegou, na cadeira de uma executiva de uma empresa de tecnologia. Se eu me lembro bem, era você e 16 homens numa... Quando eu cheguei, sim. E eu acho que manter esse feminino. Fala um pouquinho daí, e aí a gente vai tecendo para outros caminhos. Eu vou tentar ser super rápida, mas para contar um pouco a minha história, porque eu acho que contexto dá contorno um pouco e a gente consegue ajudar. Começa que eu nasci em Belém do Pará, eu venho da Amazônia, eu tenho muito orgulho de falar disso, porque eu acho que tem um feminino da natureza. Também da minha espiritualidade, que é uma espiritualidade mariana, que eu venho de uma espiritualidade cristã, né? Eu sou de uma religião cristã, e que tem muito forte em Belém a figura de Nossa Senhora de Nazaré. Então, é uma figura mulher, é uma fé através de um rosto de uma mulher. Né? Então, isso é muito forte. Mãe, né? Essa coisa de mãe, isso é muito forte na minha vida. Eu me formo em comunicação lá. Só que eu entro na faculdade praticamente no ano, eu entro em 95, né? Eu sempre falo que a gente não esquece, né? Eu não esqueci minha matrícula 95 84 042, igual o andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Não esquece mesmo. Então eu entro em 95. Em 94, o Netscape é lançado como o primeiro browser de internet comercial que torna a internet broadcast, que era uma realidade só de dentro das universidades, das faculdades e tal. E isso começa a mudar o comportamento, começa a mudar o mundo. Eu, na faculdade de comunicação, vocês falaram, você é muito humana. Você sempre trouxe esse traço. Uma coisa que empiricamente, eu acho que eu entendia, talvez porque eu tenho estudado comunicação também e vivi isso, e que eu levei para a minha carreira inteira, mas que hoje eu sei de estudo e de aplicar, enfim, de técnica mesmo, é que a tecnologia sozinha, ela não acontece, ela não faz nada. É o comportamento humano usando tecnologia que faz as coisas acontecerem. Sabemos. E eu entro na faculdade, né, com a internet se tornando broadcast. Então, a nossa vida começa a mudar ali completamente. Essa palavra digital não existia, mas começa a existir um acesso diferente à informação, uma capacidade diferente de conexão. Enfim, uma aceleração e uma relação com o tempo e espaço um pouco diferente. E eu fico apaixonada por isso. Eu começo a trabalhar em agência, mas eu lá em Belém, fora do eixo Rio-São Paulo, né? As agências, sem olhar um pouco para isso, eu resolvo, com 20 anos, montar uma empresa para desenvolver sites
Maravilhosa. E trazer, eu falo que eu quero tirar as empresas das páginas amarelas e trazê-las para a internet e tal. Só que fiz todos os cursos que eu podia fazer sobre isso lá, se esgota, resolvo vir para São Paulo para fazer uma pós-graduação em criação visual e multimídia, que de multimídia tinha muito pouco. Eu fiz 2 semestres, inclusive, de História da Arte, dentro desse curso, para vocês terem ideia, porque... A multimídia ficava um pouco prejudicada. Ainda não tinha essa coisa, né? Certeza. Tinha um estudo de hiperlinks, umas coisas, mas não existia. E acabo conhecendo, enfim, quando eu vim para montar o departamento de internet de uma pequena gravadora, que foi onde eu conheci meu marido, que é músico. E eu falo que montar o departamento de internet, a gente denuncia a idade, né? Então, Com eu tô certeza, totalmente com falando essa certeza. frase aqui, né? Muito bom. Mas enfim. E aí eu acabo... meu marido que era meu namorado na época, essa gravadora era no interior de São Paulo, ele em outra cidade, ele morava em Campinas, a gente resolve ficar junto, noivar, vamos casar. E eu acabo indo para Campinas e lá eu faço um processo de seleção e entro como web designer na empresa que eu trabalhava, que era na CIT, no cargo mais júnior do júnior. E fico 20 anos, 4 meses e 23 dias na CIT. Até quinta-feira passada, no tempo do passada. offline aqui. E tive o privilégio de viver todo o processo de uma transformação social através da tecnologia. Eu entro, né, em foram os 20 anos que 2004, tudo aconteceu, né, Eu entro em Anil? 2004 lá. Em Impressionante. 2007, eu lembro como se fosse hoje, em janeiro de 2007, onde eu estava lá exatamente. A gente trabalhando com tecnologia, a gente é geek. O Steve Jobs apresentando o iPhone. E ele fala, a gente está lançando uma coisa hoje, que eu já vi esse vídeo várias vezes, que é uma mistura. Na verdade, ele não fala uma mistura, ele fala, a gente vai lançar hoje um novo iPod, um novo navegador e um telefone. E ele fala o tempo inteiro isso na apresentação, se vocês procurarem no YouTube, tem várias vezes, ele fala isso e no final, os 3 ícones na tela se fundem no iPhone. E é a primeira vez que a gente vê enquanto humanidade. É isso, Essa né? janela pro mundo que a gente ganhou. Com os apps e tal, e que era touch, que você podia botar o dedo. Eu falei, gente, que loucura. E quando ele começa a explicar como é que isso ia funcionar, que as pessoas, era open source, as pessoas iam poder desenvolver apps. Eu falei, gente, agora mudou tudo. Agora a gente vai deixar de fazer software que eu fazia lá. Para o back-office das empresas, a gente vai fazer tecnologia para as pessoas. As empresas vão fazer, porque cada um vai ter um computador na mão e realmente muda tudo, né? O smartphone muda tudo na nossa vida, desmaterializa tempo e espaço. A gente pode estar com pessoas... Eu estou aqui conversando com vocês e meu marido pode estar conversando comigo no meu celular agora, mandando mensagem. Enfim, coisas estão acontecendo e aí muda tudo. Eu vivo isso do core da indústria da tecnologia, pensando soluções para pessoas, entendendo problemas que a gente poderia resolver com grandes empresas de bancos, varejo, indústria e marcas assim globais, e tem a chance de fazer isso com essas marcas, que é um grande privilégio. E como eu vim da comunicação, eu trouxe o lado do design de comportamento. Até aquele momento, a gente era muito especialista, advisors em arquitetura de sistemas, em práticas de codificação, engenharia de software. Ali, como a gente ia começar a desenvolver tecnologia para pessoas, a gente precisava entender essas pessoas e as necessidades. É o soft skill da tecnologia. E aí, a gente vem com design thinking, né? Então, a gente vem com todos esses processos de... eu fui a primeira pessoa que contratou o primeiro UX lá, que é estudar comportamento para desenvolver solução. Então, vem todo esse lugar e eu vou evoluindo desse lugar até chegar como diretora executiva, né? Que é um momento que eu chego entre 16 homens, eu era a única mulher aqui para o mercado de Latam, e me vejo nessa cadeira, né? Já também, justamente no momento que eu vinha passando por essa jornada, e que eu entendia... A indústria de tecnologia, né, já é uma indústria muito masculina. É um lugar muito masculino ainda. E é um lugar, mesmo que as mulheres são, para evoluírem, elas precisam meio que ir para esse lugar mais analítico, para uma postura mais de uma energia mais masculina, arquetipicamente mais masculina. Exato. E eu comecei a me questionar, eu falei, eu quero estar nesse lugar a partir de uma coisa mais equilibrada. Eu entendi depois que era mais equilibrada, né? Algo que eu gosto de dizer hoje, que não é só sobre trazer mais mulheres para a mesa de liderança, é sobre a gente trazer mulheres com o feminino e o masculino né? Conseguindo integrados e também ajudar os homens a trazer seu feminino. Perfeito, e a integrar, porque eles agem a partir do masculino, e isso é muito ruim para eles também. É isso. Né?
Então, eu chego nesse lugar. E aí, depois de, enfim, de muito autoconhecimento, de viver essa jornada, de expandir, de olhar para essa fora, para essas referências de liderança e continuar olhando com muita atenção para o comportamento humano evoluindo e para a tecnologia evoluindo muito, né? Agora a gente vem vivendo um momento novo, comparável, talvez com muito mais potência até do que a gente viveu com a chegada do smartphone, como uma potência de possibilidade de se criar coisas novas e transformar o comportamento humano, que eu vejo resolver grandes problemas complexos da humanidade, enfim, que é a chegada de AI de uma forma broadcast também, se a gente pode dizer assim, e aí generativa. E eu falo, gente, eu quero viver isso de forma mais protagonista. Eu quero poder decidir caminhos, criar coisas e decido que eu consigo fazer isso, que a minha figura profissional, executiva de uma empresa, né, que está a serviço dessa empresa que eu assim, tenho muito orgulho da história que eu construí, mas a serviço de entregar o serviço daquela empresa, não favorecia esse movimento de mais protagonista e de conseguir pensar, articular. Eu sou também, eu conheço milhões de pessoas, meu pensamento é muito sistemático, eu conecto ideias, eu conecto pessoas o tempo inteiro. Eu falei, eu acho que numa outra configuração eu preciso tomar coragem de dar um passo, de fechar essa história linda para começar novas histórias. E estamos aqui há uma semana que eu fechei essa decisão. Essa decisão. Refechou no palco com a gente em Novos Humanos e tá tendo a primeira fala no podcast Novos Humanos. Tem muito desse significado e da significância. Então, acho que desse lugar, Rê, vou entrar um pouquinho mais nisso, assim, a gente tem conversado bastante nessa transição, né? E uma coisa que você fala muitas vezes é sobre como esse movimento ele tem inspirado pessoas ao longo desse grande ciclo lindo que você tem feito de despedidas, né? Nesses fechamentos de ciclo, sobre o quanto as pessoas se surpreendem e o quanto elas falam da coragem. Então, a gente sabe que tem várias pessoas que ouvem a gente aqui no podcast, que já são novos humanos, digamos assim, já mais no passo de ter ido para onde você está indo, que a gente vai, né, quer te ouvir também, mas que estão num momento que talvez seja onde você estava 3, 6, 1 ano antes, né? E não é Cronos. Nesse tempo interno de estar vivendo esse desconforto, de falar, acho que esse lugar tá apertado e que às vezes nunca, não faz a menor ideia do que pode ter lá fora. Então, para inspirar, eu acho que conta um pouco, né, o quanto você se sentiu confortável, dos desafios internos que você sentiu, das fortalezas que você encontrou e como tá sendo isso para pessoas que estão nesse lugar também e que estão se inspirando na transição que você fez. Tá bom, super. Eu posso só adicionar um tema? Porque... Claro. E aí... O podcast é seu, tá? Fica à vontade. Ele é nosso. Não, porque eu acho que total, assim, é co-construído. Porque, se eu não me engano, você não teve um burnout, né? Então, isso é bem importante. É maravilhoso. Porque é muito comum a gente fazer a transição da saída com uma dor muito grande. A gente vê que é um padrão que se repete. E aí essa dor consegue tirar o teu ego muito auto-identificado com a marca, ou com o trabalho, ou com o fazer, ou com a sua própria empresa. E aí, através dessa dor, é que você consegue sair daquela identidade que é 100% de quem você é, não sendo você, porque você não é uma marca, você não é uma empresa, você não é um cargo, você não é nem a empresa que você criou. Eu não vim do burnout, mas eu vim de um mergulho profundo em mim mesmo. Isso, porque eu acho que é válido. Tem sempre um mergulho, né? Eu acho que quando eu fiz esse processo com a SCAP, e é muito importante falar dele, foi um processo de 1 ano. Ele é um baita novo humano. Eu conheci ele sexta-feira, tá? Faz 2 dias no baita novo humano. Querido, tá bom. Amigo. Querido. Então, quando eu fiz esse processo com a SCAP, normalmente as pessoas fazem esse processo, até quando elas estão muito pensando nesse lugar na vida, ou passaram por uma questão como essa. Eu acho que ele é um acelerador de novos humanos. Adorei agora falar que o processo da SCAP, ele acelera as jornadas de novos humanos. Maravilhoso. Porque ele tem uma fase que ele é uma fase de diagnóstico que você constrói junto, o teu olhar sobre você, mas o olhar da tua rede sobre você também, que traz coisas que você não enxergava. E ele tem depois um olhar de uma construção de jornada de aprendizados, mas baseados em experiências e na interação com outras pessoas. Que vão te trazendo mais repertório sobre você mesmo, que eu estou falando, o olhar do outro sobre você te traz muita coisa, e te trazendo vivências que vão te moldando de um jeito novo e que te levam, sem dúvida nenhuma, quando você entra de um ponto A para um ponto B. Então, eu vivi 12 meses dessa jornada, né?
E vivi experiências muito fortes que foram... Quando eu comecei, era assim, tinha acabado a pandemia, estava no, acho que 21 para 22. Eu sou uma pessoa super estudiosa, eu gosto de, enfim, fazer cursos, estou estudando. Antes da pandemia, eu tinha me matriculado para um curso em Stanford, que era um curso de empreendedorismo que eu sonhava fazer. Cancelou tudo, devolveram o dinheiro, foi super frustrante. E esse curso não abriu de novo, eles estavam naquilo, abre, não abre, online. E eu procurando uma coisa para fazer, acabei tendo uma indicação de procurar a Scap, que é uma boutique super pequenininha, um amigo que conheci falou, tem uns amigos que fazem uns programões, vai conhecer. Na primeira conversa com a Aziz, eu já falei, eu vou fazer isso. Eu falo para ele que eu sou a venda mais fácil que ele já fez na vida dele, porque eu sou muito pragmática. Também eu sou espiritualizada, eu tenho mais, mas eu sou muito pragmática. Quando eu decido, eu não gosto de perder tempo na minha vida. Eu tenho uma história pessoal que me trouxe nesse lugar, que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando. Tá bom. Mas eu sou muito pragmática. E quando eu vivi esse processo, as pessoas que normalmente procuram porque elas estão buscando uma transição de carreira e tal. E até a pessoa que me indicou falou assim, acho que para você não é isso, para você é um leapfrog. É você sair de um lugar que você tá para uma amplificação do que não você sabia, nunca escutei esse termo, leapfrog, né? Que é um salto de não, sapinho, só que dá aquele salto que aquele é importante. super salto, assim. Olha. E eu senti que foi isso. Quando eu vivi esse processo, eu senti que eu dei um leapfrog. As pessoas falam para mim, o que aconteceu com você? Que você amplificou, que é isso, você tá em todos os deu salto lugares. de consciência. E eu nem sinto isso, que é assim, que eu tô em todos os lugares, que eu... Mas talvez onde eu estou... Eu não passo, eu marco presença de alguma forma. Eu não sei o que é. Mas as pessoas me falam isso e eu não acho que eu consigo ter. Inclusive, eu falo muitos não, eu não consigo conciliar muitas coisas. Sim. Mas talvez um dia eu gero uma impressão. E eu senti que eu dei esse leapfrog. Mas foi mais. Eu acabei chegando nesse lugar de... Agora eu preciso, sim, fazer uma transição. Que é um lugar... A partir, quando falo do mergulho, inclusive, o diagnóstico ele é feito da teoria U, né? Ele te leva para baixo para depois te subir. Então, o começo é ir para baixo mesmo, e aí agora vamos subir. Para onde você quer ir, né? E para onde você quer ir, tinha isso, a liderança do feminino, tinha essa coisa toda. E quando você começa a subir, e você está muito, né, no processo, na energia, eu acho que na generosidade também, você está ativando, eu vejo muito, eu sou uma pessoa de pessoas, então ativando uma rede muito potente, indo através das pessoas, dos sonhos também dela, das construções delas, ajudando elas a construir as coisas, você vai numa força que aí você não consegue voltar mais, né? E aí, de repente, você se vê e você fala, não tem como voltar. E aí nesse processo de ir me percebendo e me sentindo, a frase que eu repeti na sexta-feira, na quinta-feira lá no evento, né? Com vocês, é que tem sido um mantra para mim, é que a gente acha que a gente sabe muito pela cabeça e pelo analítico, né? Mas tem um saber que é o saber do sentir, né? Então, sentir é saber. E quando você começa a sentir, ignorar esse sentimento, acho que pode levar a gente muitas vezes pro burnout. Né? De começar a tentar abafar que não é mais sobre isso, ou que isso não está cabendo, ou que... começa a te levar, e eu, na verdade, fiz um movimento inverso. Eu deixei o sentir expandir. Eu falei, não quero abafar isso. Né? Comecei a sentir, isso foi ficando grande a ponto de eu... e talvez a decisão seja até mais difícil, porque assim, eu não tive um burnout. Eu não tive uma situação para dizer, isso está me fazendo mal a ponto de eu ficar doente. Né? Mas eu tive que assumir que isso foi muito bonito. Mas agora tem um movimento que está me levando para uma outra beleza, né? Para um outro lugar, né? Então, e com muita gratidão. Então, eu aprendi nesse processo um framework que eu acho que pode ajudar quem está nessa jornada, que é muito legal, que é assim, ó, existe o fim, o meio e o novo. Adorei. E eu vivi reconhecer o fim, né? Faz com que a gente consiga viver com consciência esse processo do meio para chegar no novo. E esse framework diz que, não é que as pessoas não gostam de mudar, todo mundo gosta de estar num estado novo, mais evoluído, melhor. O problema é que as pessoas não querem passar pelo meio, que o meio é o dolorido. Maravilhoso. O meio é o processo de vencer a resistência, né, de passar. Então, sair das cascas, das isso. Então, assim, sustentar o não saber. E aí sustentaram, isso silêncio, é sustentar né? o silêncio que não vai saber. ser. Então, assim, eu admiti, eu falei, acabou. Eu acho assim, essa jornada, essa configuração profissional agora, acho que chegou no fim. Honro demais essa história maravilhosa, que sou muito grata, tenho orgulho.
Mas eu preciso passar por esse processo de desconstruir, assumir essa coragem, de fazer as conversas importantes, de dizer, olha, eu preciso, né, sair daqui. Gente, 20 anos são pessoas, eu falo que eu tenho família, né? Pessoas que você conviveu durante 20 anos de uma qualidade humana incrível também. São família, então e aí você tem que, de alguma forma, e eu, no final desse processo, então assim, aí vem essas conversas difíceis, quero sair, né, não, mas não tem uma outra missão, não tem um negócio que dá para encaixar, você não está feliz nisso, o seu engajamento, né, aquela linguagem do corporativo, do mundo corporativo. Tem um valor, tem um tempo, você precisa de um espaço, você precisa de uma licença. É até difícil explicar. É difícil explicar. É difícil explicar quando você não está, assim, mas o que eu posso fazer para não e pode, não era, né? Porque não é tá... sobre isso. Mas, e aí, eu lembro que me perguntaram uma coisa, o que você quer? Eu falei, eu quero celebrar com as pessoas esse momento. Que lindo. Porque é um momento, para mim, eu já tô no novo, né? E aí, eu startei uma rodada de conversas, assim, imagina, 20 anos, 7 mil pessoas em empresa, né? Que eu tava. Então, assim, uma rodada de conversas, assim, que o meu marido falava, você ainda tem gente para falar? Eu falava, é infinito, se eu continuar, eu vou escolher alguns a dedo. E essa conversa, eu escolhi, eu falei, eu sempre começava, né? Ó, eu tô aqui para te contar uma novidade. Eu decidi fechar meu ciclo aqui. As pessoas assustavam. E aí eu dizia logo duas coisas. Eu falava, ó, eu tô aqui antes de imaginar, para te agradecer, porque se eu tô conversando com você, é porque foi muito importante a nossa conexão nessa história. Muito do que eu tenho e do que eu vou levar veio de você, então eu queria ser grata. Porque gratidão é algo que eu acho que é uma potência que abre muitas portas e eu queria fechar com gratidão. Eu tô aqui também pra gente celebrar, porque eu tô muito feliz de estar indo para um novo ciclo e de estar fechando uma história que eu me orgulho. Então é um momento de celebração, de celebrar 20 anos. E eu tô aqui para apertar um nó da nossa relação, não para dizer tchau. Porque eu quero sair, né? Sair não, mas eu quero começar esse novo ciclo trazendo as relações que eu construí até aqui. Eu não preciso deixar para trás. Eu acho que tem uma virada de chave importante assim também, né? Que você não... Quando você entra nesse novo ciclo, não é sobre deixar para trás nada, é sobre, a partir do que você construiu, construir mais coisas. É isso. Né? Se aquilo foi tão potente para você, e como é que você traz isso sem uma... A minha preocupação era muito forte, sem haver essa rasgadura. Esse divórcio, né? Porque não era um divórcio. Mas foi muito engraçado, porque como eu já estava no novo, as pessoas viveram o luto que eu não estava mais. Então, muita gente triste, tinha gente que... muito querido, óbvio, que estava comigo, Porto, que chorava, que a gente não vai ter mais você aqui, mas, né, essa conexão, porque essas coisas de... Eu me nutro estando com você, né? E de ter essa... Então, as pessoas vivendo um pouco, e ao mesmo tempo olhando e falando assim, como você está fazendo esse movimento e está sendo tão leve, está sendo tão bom. Para mim, isso é o mais destacado. Como que você está conseguindo ter essa coragem que eu estou lendo em você, e que... Porque parece que é uma coisa, parece que é um salto tão no escuro, né? E de certa forma é. Mas é isso, quando você está vivendo o padrão do flow do movimento da de subida, você não precisa ter medo. Você sabe, você está vivendo, você está sentindo, saber, né? Mas é difícil passar para as pessoas, né? Se elas não estão vivendo o processo. Sabe o que eu observo disso? Eu sempre faço anotações, gente, para quem está me vendo aí pelo vídeo, é porque eu estou fazendo destaques das falas das pessoas, tá? Não é desatenção, é total atenção. É total presença. Desse lugar, Van... é que a gente acabou de sair da van. Desse lugar, o fluxo que foi a sua jornada, para mim, vai ser sempre agora marcado com as próximas jornadas que você vai ter. Essa é uma de, sei lá, quanto tempo vai durar a sua existência. Vão ter várias daqui para frente, com no mínimo certeza. 100 anos. Então, com a medicina evoluindo, se você não viver 100 anos... Você vai fazer mais uma dobrada errada. dessa sua jornada. Para as pessoas ficarem claras que essa dor da mudança, da ruptura, que parece tudo um grande divórcio, ele pertence ao nível de consciência laranja, que a gente fala muito, que é o nível do empresário, do científico, do mundo dos negócios, dele para baixo. A partir dele para cima, o verde, que é os integrativos ecológicos, diversitários e ecossistêmicos ali das suas escolhas de aposta, de diversidade, de ativismo. Depois o amarelo, que é o integrativo mesmo, quando você olha e fala, bom, um pedacinho de tudo que eu tenho de ativismo vai virar um negócio, vai virar uma nova forma inédita. E o último, que é o trimembrado, que eu acho que você já tá, porque você falou isso desde o começo, né, que é o turquesa, corpo, mente, espírito como forma de existir no trabalho.
as jornadas de mudanças não são mais doloridas, elas são conscientes, como você fez. Totalmente. Para mim, o grande ponto de destaque de olhar com uma surpresa é que você fez isso a partir do laranja. Geralmente, a quebra do laranja é dolorida. As outras já não são mais quebras. São como a gente percebe. A gente teve projetos no passado. Maravilhoso. E assim, quando perde a energia dele, a gente só respeita. E não foi que deu errado, não deu certo. Ele deu muito certo enquanto a energia permaneceu ali. Sim. Mas- Tem uma coisa muito, acho que uma coisa, só pra complementar nisso e te ouvir, né? Bom, eu trabalho com pessoas nessas transições há muito tempo, né? E, em geral, o laranja, a virada do laranja, ela dói, ela é disruptiva e ela precisa de um tempo onde a pessoa vai caminhando, muitas vezes por conta da dor, seja de um burnout, ou de um assédio, ou de um lugar que tá horrível, apertado no trabalho. Vem e aí cresce, né? Então, a sua, ela já não acontece desse lugar e você já tá, né? Já vem de uma jornada mais trimembrada. E tem a oportunidade, eu acho que, de trazer disso do lugar da onde você veio, que cria essa inspiração enorme, que é do mundo executivo, de uma grande corporação. E isso é muito especial. Sair de um ambiente que ele tá ainda mais próximo, talvez, de um laranja, numa transição turquesa. Eu sempre falo pra você, falo, Rê, você é uma mosca branca, né? Uma libélula branca, vamos trocar o animal. E eu sempre te falo isso, né? Isso é muito único. E é muito bonito de ver. Sim. E é um movimento, né, da vida, uma coisa que é interessante, porque o processo da gente chegar no mundo, ele é assim. E por qualquer razão a gente perde isso. O útero da mãe, ele é o ambiente perfeito, mais maravilhoso, mais propício, nutritivo e acolhedor pra gente até um determinado tamanho. E chega uma hora que a gente não cabe mais. E ou a gente nasce, ou a gente morre naquele lugar apertado. E eu entendo, dentro da sabedoria da vida e da fractalidade da natureza, que se a gente chega na Terra desse lugar, ela já dá uma pista sobre como a gente vai seguir chegando Nascendo e na renascendo, Terra, maravilhoso. nascendo. É isso. E aí, por qualquer razão, a gente passa a sofrer a cada parto. Maravilhoso. Mas você, mãe muito forte, sabe disso e nasceu de si sim. mesma. Da linhagem assim. de Mariana, acho que É, diz muito. desse- Mas sobre e sabe que eu gosto, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva, você chega nesse lugar e não foi de um burnout. Porque cada um vive a sua história, eu vivi a minha, e isso eu não tinha pensado dessa perspectiva. Mas eu gosto eu não acho que eu sou a única, mas eu gosto, de certa forma, de inaugurar, então que seja. Sim. Isso, porque de Como ser fazer isso de possível, não forma é saudável. preciso chegar não é num burnout. necessidade. Para você, né? Mas é preciso olhar para o sentir. Ouvir os sinais. É preciso se sentir. ouvir, é preciso ser capaz de se conectar, é preciso uma sede de evolução. Eu acho que é sobre isso. É preciso, e eu acho que a gente, falando de liderança, de novos humanos de futuro, eu acho que tem dois caminhos que são muito claros para mim, para lideranças no mundo que a gente está vivendo, com essa revolução, inclusive, de tecnologia, com tudo que vai vir. Principalmente e que no questiona recorte, muito o papel no de recorte da liderança. tecnologia, Isso, amiga. no Porque recorte da tem um tecnologia, protagonismo das empresas de exatamente. tecnologia gigantesco no forma de liderar do mundo, né, atual. Isso, e tem dois caminhos. Ou tem o caminho desse, do burnout e do questionamento total de quem eu sou, da total perda de identidade, de consciência, de clareza do que uma liderança é possível, e aí uma noção de perder valor, e aí as pessoas se deteriorando. Ou existe o caminho dessa evolução para ser a liderança que as pessoas precisam ser. Não tem meio do caminho. Não vai ter meio do caminho. Perfeito. E se todo mundo for para o burnout para fazer uma volta, arrepiada. no mundo que a gente está indo, na velocidade que a gente está indo, será que a gente consegue fazer uma volta? Né? Então, assim, precisa ter um caminho, precisa ter a escolha mais consciente. A gente precisa ser capaz de ser mais consciente, não ser só pela dor, né? Enfim, eu tento educar minhas filhas nesse processo aí, para o mundo que vai ser, para o que elas têm que prestar atenção de verdade, o que elas têm que sentir, o que elas não podem abafar, para estar mais preparada para esse Perfeito. mundo. É muito lindo, né? Nos estudos do FIMEI, a gente fala bastante dos 4 S's, né? Nesse caminho da sincronicidade, Sim. né? Então, a vida manda sinais, sonhos, sinais. E por silêncio a gente pode ouvir. Quando a gente não escuta, vem os sintomas, né? Você traz muito esse pilar do sentir que está conectado a esse Ao S sincrônico. ao sincrônico que não chega num sintoma. E nesse papel de um grande líder do futuro, que é um trabalho de autoconsciência e de se autoconhecer para seguir liderando
e inspirando outras pessoas nessa trajetória de ir em sentido a maior verdade do seu coração. Mesmo que ainda não saiba o como, né? Que é uma coisa que a gente fala isso bastante em Novos Humanos, do desafio que é sustentar o não saber, sustentar em presença o não saber, que é o fundo do U, né? Bem aquele fundo do U. E que sustentando nesse lugar, o próximo passo que vem, ele nem é uma decisão a tomar, ele já é dado porque ele emerge e chega na nossa vida. Você tá ainda tá no fundo do U, assim, né? Redando esse espaço do vazio, né? Não do luto, mas de um próximo passo. Conta um pouco desse lugar, acho que para líderes e né, pessoas como você, que muitas vezes ficam desconfortáveis, porque é justamente o que é contra-ensinado de um executivo, que é saber tudo sempre. Fala um pouquinho disso. Falo. Bom, primeiro que eu não quis fazer um movimento de procurar outras oportunidades profissionais para sair. Porque eu não queria, na verdade não era sobre sair de um emprego para um outro emprego, não era terminar uma história para começar uma outra engatada assim. Eu queria dar espaço para essa expansão que eu venho sentindo acontecendo, ganhar mundo, né? E ganhando intimidade para esse lugar que novo, onde eu pudesse estar, a partir desse lugar novo, que eu não estava nos últimos 20 anos, o que é que isso podia ser criado daí? Eu acho que tem um passo de ter uma coisa relacionada com isso, que tem esse lugar da coragem, mas que tem muito a ver com esse autoconhecimento, muito a ver com a consciência da sua potência. Que se ninguém mais quiser fazer nada com você, você consegue fazer alguma coisa a partir de você mesma. Então, essa ancoragem, essa construção de uma ancoragem pessoal precisa acontecer. Eu acho que para que você consiga ter um passo de coragem mais seguro do vazio, digamos assim, né? E eu vejo isso acontecendo, tá? Esse momento, essa metanoia, isso aqui, especialmente com mulheres, né? Quando a gente vai chegando nesse lugar dessa consciência desse feminino potente e tal, como algo importante para o mundo. Eu vejo isso acontecendo, mas eu acho que tem esse lugar da ancoragem importante para esse passo de coragem. E de entender, você fala muito do dinheiro, né? Mas que dinheiro é energia, é fluxo mesmo, e que muitas vezes, nesse processo que eu vivi, uma das mentorias que eu vivi, eu fui para a floresta. Fiquei ali no Terra Luminous com a Fabi. Uma maravilhosa. Maravilhosa. Fui um final de semana lá e a Fabi, na noite, me perguntou... ela me questionava muito, né? Quando você vai sair da Matrix? Quando você vai sair da Matrix? Mesmo tal, porque eles vivem numa comunidade lá, né? Todos saíram. E eu não me sentia vontade mesmo. E nem sinto, eu continuo não sentindo. Eu quero continuar, só que eu quero estar num protagonismo e num desenho diferente, impactando esse mundo a partir desse lugar. E ela me questionou, né? Ela me perguntou, o que te segura? Aí, o que realmente te segura? E naquele momento ficou muito claro, me segura a conta financeira, me segura, né, a segurança do salário, dos benefícios, de eu não ter que me preocupar no lugar onde eu cheguei, eu não ter que me preocupar com nada. Isso é, de certa forma, algo que me segura, né? E ela falou, mas é só isso? Porque isso é tão pequeno diante de tudo. E naquele momento eu não entendia muito, mas poxa, isso também é importante, né? Uma estabilidade, eu acho que eu consigo, a partir de onde eu estou, impactar a vida dos outros e tal. Mas você vai crescendo e ganhando nessa consciência, né? Então, quando eu mais ancorada nesse processo, acho que essa coragem foi muito... E eu tenho também uma outra pessoa que é uma grande amiga, que é a Marisca, do Núcleo Singular. Também, beijo pra Marisca. Eu sou uma pessoa de pessoas, eu trago todo mundo comigo. A Rede é muito linda, né? E a Marisca foi uma mentora que se tornou uma amiga na minha jornada. E nesse processo, eu vivendo um dia, eu tomei um café com ela, ela falou assim pra mim, Rê, não mentaliza, não energiza um cargo, uma coisa, mas o que você quer fazer. Como uma configuração do que você quer fazer, o que te entusiasma, o que te energiza, o que te brilha teu olho, o que você quer fazer, que configuração, em que configuração de vida você quer fazer isso. E isso ficou muito forte para mim, e eu comecei a pensar exatamente isso. Eu falei, gente, eu não quero um cargo, então deixa eu abrir espaço. E assim, antes que eu até começasse a abrir esse espaço, isso começa a vir. Eu não dou... gente, eu não quero mais assim... A quantidade de gente que está me procurando, que tem
me conectar das coisas, a forma como as coisas têm acontecido. E eu falei pra Tânia, meu próximo passo agora é ter muita... Sabedoria. Que eu preciso na conexão do invisível com o visível. É ter muita discernimento... Do próximo passo. De quais são as coisas que eu vou ativar. Sim, né? Porque vem tanta de coisa. quem, vou ativar, do que eu quero fazer, com quem eu quero fazer, nas configurações que eu quero fazer. Porque eu quero ser múltipla, inclusive, né? E é uma das coisas que eu já escolhi. Mas ter essa consciência. E assim, é zero esforço. É impressionante. Eu acredito. Porque eu não preciso botar esforço nenhum. E eu só preciso deixar as coisas que estão flutuando chegarem flutuando. É muito lindo. É muito impressionante, assim. Mas é isso, quando abrir o campo, as coisas... Né? Você sabe que para mim, essa jornada do fluxo e receber o fluxo foi bem assim, né? A questão do Voicers, enfim. Momento zero. Meu corpo é o grande farol, amiga. Se eu não consigo me imaginar, eu não faço. E se eu estou e eu sentir algo muito forte nele, eu não continuo fazendo. Então, porque vem muita gente. Quanto mais você for viver a sua verdade, mais as pessoas vão se conectar. E é genuíno. As pessoas, porque você é genuína, as pessoas são genuínas. O ponto é, será que os nossos genuínos é o momento deles acontecerem agora? Pode ser que ele vai acontecer não agora. E o meu corpo diz, entendeu? E aí depois você vai ler as energias, vai entender a pessoa, entende a história. Ah, agora eu entendi por que não agora. O primeiro movimento é no meu corpo. É muito forte para mim. E acho que tem uma coisa também que fica muito evidente em todo mundo que faz esse movimento, né? Que tem um brilho que começa a surgir, né? Tem uma luminosidade que é o animado, o entusiasmo, né? Entusiasmo é entusiasmado, é com Deus presente, né? Eu sou apaixonada dessa palavra desde sempre. A palavra apaixonada também. Já falei aqui em umas edições anteriores do podcast sobre como as plantas ensinam isso, a nossa ânima, que dá o nosso ânimo, que é a nossa medicina quando transborda. Esse caminho de ir no entusiasmo, de transbordar, traz um magnetismo e um brilho que ele é além, porque ele é o próprio Deus, né? O próprio divino que somos transbordando de nós. E num mundo onde a maior parte das pessoas não tá vivendo ali no batidão e no automático. Quando você olha uma pessoa que tá assim, é natural você querer chegar perto e falar, o que tem aqui, né? Então, muita coisa vem. Tem uma tecnologia, inclusive. É uma tecnologia, o magnetismo da plena entrega. Isso é muito uma que as pessoas não conseguem nem entender. Não conseguem nem entender. Como é que você faz isso que eu não consigo fazer? E aí, quando você fala, eu não tô fazendo, eu só tô sendo... Exatamente. Parece que é utópico, que é fantasioso, mas é. E quem começa a viver, fala... A gente brinca e fala, como é que explica pra quem... Gente, tem outro jeito. E perde muita energia não fazendo por isso, gente. É por isso que dá pra fazer tanta coisa. Porque tem uma inteligência. Tem uma inteligência. Só pode ser. E desse lugar, por ressonância... Chega muitas coisas, mas tudo que chega. E a beleza da vida é que não dá pra enganar a vida. Nem quando você não tá tá num lugar que tá desafiador a vibração. E também quando você tá nesse lugar de tamanha transbordar, que as coisas acontecem com essa facilidade. Então, é muito lindo esse testemunhar e esse ver... Porque é uma expressão natural de quem a gente é. E esse é o lugar dos novos, né, de performance consciencial que a gente tem falado e trazido, né? É isso. Não tem como... Vamos fechar? Vamos. Deixa aí pra quem tá, porque você tá muito na energia do... Acabei de fazer a minha próxima... fechamento da transição e o próximo início, os primeiros passos. Traga essa energia para quem tá nesse pensar. Eu tô num momento tão... As pessoas amigos, né, trabalhando comigo, mandam mensagem, e aí, você tá bem? Um dia depois, e como é que você tá? Nossa, acordei pensando em você, você também? Eu falei, gente, eu tô ótima. Eu tô muito bem, mas é assim... Eu venho bem faz de um tempo, né? Eu venho construindo esse lugar do bem. Eu acho que o recado que eu deixo mesmo é essa frase que eu tenho repetido, prestar atenção no sentir. Né? A gente passa por cima do sentir, né? Então, o que você está sentindo e que você está deixando de perceber, de ignorar, né? Então, às vezes é preciso silenciar um pouco a cabeça, né? E deixar o sentimento falar mais com a gente, equilibrar isso também, isso é integrar, né? Às vezes dá espaço pro lúdico, pro espaço mesmo
que às vezes a gente não estava, eu era uma pessoa do fazer o tempo inteiro, e achava que eu entregava valor fazendo, só fazendo, né? E não dava espaço para prestar atenção no que eu estava sentindo, em quem eu poderia, os espaços de ser, que eu comecei a entender que eu impactava às vezes até mais nesse lugar. Então, quando eu fui equilibrar essas coisas, né, tudo veio mais fácil. Então, acho que o recado que eu posso dizer é um processo. Se conecte, sentir é saber o que você não está sabendo porque você não está dando espaço para sentir. E viva o processo. Também é outra fase que eu falo muito para as pessoas. Tem valor no processo. Não tenha pressa de viver o processo, Perfeito. o seu processo. Tem valor no processo. Então, viva esse processo a partir do que aquilo que você começa a capturar no teu sentir. Ache os seus caminhos e viva o processo. Não tenha... Viva o meio, né? Viva o meio para chegar no novo, né? Viva esse meio o tempo que ele precisar, mas consciente de que você está vivendo o meio para chegar num estado novo. E senão você fica no fim e o fim te leva pro burnout, né? Então, acho que é isso. Que lindo. Lindo. Acho que temos, né? Temos. Rê, Obrigada. obrigada por vir eu, dividir esse momento, esse gente. transbordar com a gente. Uma honra ter você aqui. A honra é minha. Sim. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E espero que essas palavras cheguem nas pessoas e que elas sintam, né, o que a gente está Sempre sentindo chegam. aqui. Maravilhoso.